Tipos de capacitores. Capacitores cerâmicos. São pequenos componentes circulares, que têm um aspecto físico parecido ao de baterias de 3 volts, aqueles que usamos nos relógios. Podem ser marrons, verdes, azuis e cinzas. Não possuem polaridades. Eles têm baixa capacitância, vindo na ordem de picofarad, ou, em alguns casos em nanofarad. A escolha do capacitor a ser utilizado em um determinado circuito se deve pela capacitância calculada. Exemplo: a escolha de um capacitor de 10 picofarads deverá ser utilizado um cerâmico, pois não há outro tipo de capacitor nesse valor. Como no caso dos resistores, caso você esteja projetando um circuito, por exemplo, terá de usar um capacitor de valor comercial mais próximo do que calculou. Na tabela que vemos na imagem, mostra os capacitores comerciais mais comuns que usam a codificação europeia, esse que vem escrito no corpo dos componentes. Observando a tabela, a letra antes ou entre os números no código significa vírgula, igual à questão da letra que estudamos em resistores. Capacitores que seguem o padrão norte-americano são um pouco mais complicados de compreender o código. Como na imagem. Seguem a forma de interpretação dos códigos dos resistores, onde os dois primeiros números, no caso da figura da imagem, são os valores do capacitor, o terceiro número é o fator multiplicador, na potência de 10 elevado a n, onde n é o terceiro valor e o quarto número a tolerância. Caso não haja o terceiro número, o fator multiplicador é vezes 1. Um detalhe a ser considerado é que capacitores cerâmicos se dão em picofarad. Na figura a leitura fica da seguinte forma: 12 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 120 picofarad. Caso encontrem um R no meio dos valores, isso indicará um ponto. Por exemplo, 4R7 é igual a 4,7 picofarad. A tolerância é vista na tabela. Alguns capacitores cerâmicos podem vir com o topo pintado de uma cor diferente da dele, indicando o coeficiente de temperatura. Capacitores poliéster. Possuem a capacitância na ordem dos nanofarad. Não possuem polaridade, seu símbolo são duas barras paralelas. Se o circuito projetado exigir capacitores na ordem dos nanofarad, possivelmente será utilizado capacitores de poliéster. Como possuem capacitância maior que os de cerâmica, seu tamanho físico chega a ser um pouco maior. A maioria desse tipo de capacitor vem com o valor estampado no seu corpo físico. Alguns poderão vir com o ponto final, indicando que seu valor será em microfarad e não em nanofarad. Por exemplo, ponto 47, que significa 47 microfarad ou 470 nanofarad. Podem usar a mesma codificação norte-americana. Exemplo, 103 que é igual a 10x103, que é igual a 10.000 picofarad, que é igual a 10 nanofarad. Quando não é informada no corpo do capacitor a tensão máxima, considera-se 250 volts. Podem vir com código de cores igual aos resistores que já estudamos, mas possuindo 5 faixas. A quinta faixa indica a tensão máxima suportada. Veja a tabela de código dos capacitores de poliéster. As 3 primeiras faixas seguem a regra dos resistores. Exemplo, um capacitor com as 3 primeiras cores marrom, preto e amarelo é um capacitor de 100 nanofarad. A quarta faixa, a tolerância, deve-se observar a tabela. Para a quinta faixa, outra tabela. Capacitores eletrolítico. Podem possuir capacitância muito maiores que os de cerâmico e poliéster, na ordem de microfarad, porém, são fisicamente bem maiores e podem possuir tensões de trabalho bem menores.
Possui um aspecto físico em forma de cilindro. Seus terminais podem ser do tipo radial ou axial. Radial é quando os terminais estão do mesmo lado do capacitor. Axial é quando os terminais estão em lados opostos. Os eletrolíticos podem ter polaridades, ou seja, um lado positivo e outro negativo. Mas existem os chamados bipolares, que não possuem polaridade. Normalmente utilizados em aplicações de áudios. Podem vir com a descrição de não polarizado ou NP em seu corpo para aqueles fabricados no Brasil. Como o sinal de filtro varia muito o sinal, não poderíamos utilizar um capacitor polarizado. É possível transformar um capacitor eletrolítico polarizado em não polarizado. Basta ligá-los em série com os terminais de mesmo valor conectados. Exemplo: se quiser um capacitor de 200 microfarad, basta ligar dois de 400 microfarad em série, com os dois terminais positivos ligados um no outro. Mas pode-se ligar os negativos juntos também, ao invés dos positivos, não importa qual das polaridades sejam ligados, o que importa é que sejam do mesmo tipo, positiva ou negativa. Seus valores vêm estampados no corpo do componente. Componentes muito antigos vinham com a identificação MFD, que significa microfarad. A unidade normalmente usada pelos eletrolíticos. Capacitores sólidos. A única diferença entre os capacitores de estado sólido e os eletrolíticos é o fato de que os de estado sólido não possuem um líquido em seu interior, o que não faz ter problema de vazamento como os eletrolíticos. A durabilidade dos capacitores de estado sólido costuma ser bem maiores. Costumam vir na cor prata. Capacitores de tântalo. São idênticos em funcionamento aos eletrolíticos. A diferença é seu material interno, conhecido como pentóxido de tântalo, que o permite armazenar muito mais cargas elétricas que os eletrolíticos. Podem ser bem menores que capacitores eletrolíticos de mesma capacitância. Tem uma melhor operacionalidade em altas frequências, diferente dos eletrolíticos, e suas vidas úteis são bem maiores. Resistem bem melhor aos efeitos de temperaturas no seu interior. Deve-se ter atenção para não confundi-los com capacitores de poliéster. Observar a diferença entre eles, que no caso dos de tântalos, são fisicamente arredondados, e os de poliéster são achatados. E sempre haverá uma indicação de polaridade, que não existem em capacitores de poliéster. Assim como os eletrolíticos, possuem um valor descrito no seu corpo físico. Mas antigamente vinham com código de cores como os resistores e os capacitores de poliéster. Capacitores SMD. São componentes retangulares e bem pequenos. Podem ser cerâmicos ou de tântalos. Nas cores marrons ou cinza para os cerâmicos ou amarelo ou preto para os de tântalos. Os de cerâmica não possuem polaridades, e são usados quando se exige capacitores de baixa capacitância. Na ordem de picofarad ou nanofarad. Os de tântalo possuem polaridade. Indicado por uma listra próxima em um dos terminais, que é o lado negativo. E são usados quando se necessita de maior capacitância, na ordem de microfarad. Tem o valor estampado no corpo, normalmente representa o valor em microfarad. Por exemplo, um capacitor de 4716V é um de 47 microfarad por 16 volts. Podem vir com 3 números e uma letra. O terceiro número é o fator multiplicador, na potência de 10. A letra é o valor da tensão suportada. O valor é dado em picofarad. Capacitores variáveis. Como o próprio nome sugere, tem sua capacitância variável, que é feito através do distanciamento entre suas placas, por um cursor central. No vídeo anterior,
No tópico Aplicações, falamos sobre o uso desse componente em rádios analógicos, que muda a sintonia, girando o cursor central. Capacitores em miniaturas são conhecidos como trimes. Peguei esses três capacitores eletrolíticos, que é o que vamos testar hoje, para a aula de hoje, tá? Do vídeo de hoje sobre capacitores. Aí mais para frente eu vou fazer vídeos só com testes, testando, só fazendo teste utilizando tanto o multímetro digital como multímetro analógico. Tá um vídeo dedicado só a teste de componentes. Vai ficar por enquanto só mais na base teórica. Tentar em todas as aulas teóricas incluir um pouco de prática, para vocês terem um pouco de noção sobre como funciona e como testar esses componentes eletrônicos, certo? Aqui eu peguei três capacitores. Aí para testar esses capacitores, a gente vai estar utilizando esse Fluke, é um multímetro muito bom, tá? Porque o meu, no momento, ele está com a escala de capacitância alterada, entendeu? E também ele não lê, ele tem um certo limite para fazer testes. Ele lê até 200 micros. Aí já isso aqui já tem uma capacidade maior, certo? Aqui vamos pegar um aqui para a gente testar. Como é que eu faço para fazer o teste de capacitor? Eu sempre, antes de fazer o teste, é sempre bom certificar que o capacitor ele vai estar descarregado, certo? Porque se ele estiver carregado, se ele porventura foi energizado, aí pode dar alteração no seu multímetro. Então o que eu faço? Eu pego peça metálica, pode ser tipo um alicate, uma chave de fenda. Eu pego e fecho o contato aqui nos dois terminais, ó. Isso a fim de garantir que ele vai ser descarregado completamente antes de realizar o teste, tá? É só uma precaução. Aqui eu estou utilizando aqui um diodo, mas é só para a fim de mostrar como é que eu faço. Como eu já sei que está descarregado, já foi descarregado anteriormente, já fiz uns testes aqui para verificar. Eu posso estar fazendo aqui só para demonstração mesmo, certo? Mas o correto é pegar chave de fenda, um alicate, qualquer coisa que tenha um corpo metálico para poder fechar o contato aqui e garantir o descarregamento do componente. E aqui eu vou escolher a escala de capacitância. E como é que vai fazer o teste deles? Nos resistores, a gente viu que nos resistores eles não têm polaridade, né? Alguns tipos de capacitores têm polaridade e alguns capacitores eles não têm polaridade, como no caso do que a gente estudou dos cerâmicos, né? Esse aqui é um eletrolítico. Aí antes de medir ele, o que a gente tem que verificar qual a capacitância dele, que vai estar aqui descrito no corpo dele. No caso, isso aqui é de 470 microfarad, né? Por 25 volts. Aí eu identifiquei, agora vou fazer o teste. Alguns multímetros, eles têm escala própria para de capacitância. Como por exemplo aqui, ó. Esse meu aqui que está com problema, ele tem uma escala própria para estar medindo capacitores. É bem aqui onde está essa letra F de Farad. E nessa escala branca aqui, ó, tá vendo? Essa escala branca, aqui é de capacitância, para medir capacitores. Aí você verifica tipo a capacitância. No caso, como que ele é de 470, o meu já não consegue fazer a leitura, porque ele lê capacitores até 200 micro. Mas, por exemplo, se ele fosse um capacitor de 100 micro, valeria a mesma questão do resistor, sempre selecionar uma escala superior. Aí, no caso, selecionaria 200 micro. Se fosse um capacitor de 10 micro, a um superior, 20 micro, e assim por diante, certo? Como nesse não está funcionando, eu vou estar utilizando esse daqui, ele já é seleção automática. A gente não precisa selecionar na escala. Aí, como eu falei aqui, então pessoal, retornando aqui, peço desculpas, pois o meu celular descarregou, aí o vídeo foi cortado, interrompido bruscamente, tá? Vamos continuar aqui nos testes.
Aí no caso a gente vai testar esse capacitor de 470 micros, certo? Por 25 volts, correto? É como falei antes, esse equipamento aqui, o Flux, ele já é escala já automática. Não precisa ficar selecionando a escala correspondente à capacitância do nosso capacitor, que torna muito prático, né, nessa questão de medir, de medição. Como sabemos, esses capacitores eletrolíticos, que são os mais comuns, eles possuem polaridade, certo? Então, quando se for medir, você vai tentar da seguinte forma, para fazer a medição. O lado negativo, você deve usar a ponteira preta, certo? E o lado positivo do capacitor, você deve utilizar o vermelho. Aí depois que você fez o procedimento de confirmar, de descarregar o capacitor usando a chave de fenda, por exemplo, aí você pode estar conectando as pontas de prova para estar realizando o teste. Aí como é que você vai fazer? Como é que você vai descobrir qual é o lado negativo do capacitor eletrolítico e qual é o lado positivo? Toda vez que você pegar um capacitor eletrolítico igual a esse aqui, ó, por exemplo, você sempre vai ver uma pequena faixa na cor cinza igual a essa aqui, ó. Esse lado do capacitor indica o lado negativo desse componente, certo? Então, nesse caso aqui, a ponteira preta deverá ser colocada do lado da faixa cinza e a ponteira vermelha do lado oposto, perdendo a marcação, tá bom? Aí vamos pegar aqui as ponteiras de prova para estar fazendo o teste, para vocês verificar como é que funciona na prática. Vou colocar aqui a ponteira preta no negativo, que é o lado da faixa. Só um minutinho, arrumar aqui uma posição legal. Então, o lado negativo, ponteira preta. Posso estar aqui mais para ficar mais fácil. Separar um pouco mais aqui os termos para ficar mais fácil. Ponta preta aqui no negativo, correto? Ponteira vermelha no positivo. Aí podemos olhar no display. Ele é de 470 microfarad, né? E no display verificamos 467 microfarads. Tá bem preciso. Esse capacitor está muito bom. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Pronto, agora dá para fazer uma leitura melhor, né? Aqui o lado negativo, 470 micro por 25 volts. Se vier de volts em tensão, que é a tensão máxima que ele suporta. É o lado negativo preto, ponteira preta no negativo, né? E a ponteira vermelha no positivo. Fazer o contato aqui corretamente. Pronto. Certo? Eu vou pegar outro capacitor aqui. Você está conferindo também. No caso, esse aqui, ele vai ter
Se vocês conseguem ler aqui, vamos ver. 100 micro. 100 micro por 35 volts. Esse é o máximo que esse capacitor suporta. Aí vamos identificar o lado negativo. Aqui vimos aqui nessa pequena faixa marrom, cinza, desculpa. Seu lado negativo. Eu vou apoiar aqui para ficar mais fácil. No lado negativo aqui do... Onde tem o cinza, tá vendo aqui o cinza? Vou botar a ponteira no negativo e a ponteira vermelha no positivo. A de 100 micro, né? Tá lendo 96,2 microfarad. O que significa que tá muito bom, tá muito próximo. Para o próximo capacitor, esse outro aqui, ó. Aqui, ó, já vimos a faixa do lado negativo, né? Faixa cinza. Ele tem... Vocês veem, a capacitância dele é de 330 microfarad e uma tensão máxima que suporta de 16 volts. Essa tensão, se por acaso ela for ultrapassada, como falamos na parte teórica, corre um risco muito grande do capacitor estourar. Então tem que se atentar bastante a isso. É extremamente perigoso, né? A lado cinza, o lado negativo. Vou botar aqui, fica mais fácil. Vou encostar. É de 330 micro, né? Que nós tivemos. Nós verificamos. Tá dando 315. Tá um valor aceitável. Ah, capacitor tá bom. Certo? Então nessa parte prática ficaremos por enquanto somente com capacitores eletrolíticos. Por hoje é só. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até o final. Um forte abraço e fique com Deus.